Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o programa Palco Livre e hoje eu estou recebendo a maravilhosa CF Cristina Matsuka, Cris, vou falar seu nome errado. Matsuzaki, é isso? Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Nossa, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada, Elô. Sim, a Cris, gente, para quem não conhece, a Cris é facilitadora certificada do Axis também, assim como eu, maestro e proprietária de uma livraria mágica chamada Joy of Life, né? Que está em várias classes que o Axis às vezes traz para cá também, de vários facilitadores. Ela que, né, coloca seus livros mágicos em várias classes mágicas. E hoje vai conversar aqui com a gente sobre o poder e a mágica dos livros, né, Cris? Que Sim, a mágica desses livros, né? exatamente. Cris, uma Quem delícia aqui ter você gosta? aqui. Quem aqui gosta de ler? Quem aqui não gosta de ler? Olha quantas É. mãozinhas levantando, Elô. Sim. E eu sempre Então, indico você, Cris, porque o pessoal pergunta, Elô, onde eu compro, né? Porque a gente tem ou a Amazon, e eu falo, né, da sua livraria, então ela sempre é indicada aqui para quem me pergunta. E gratidão seja pela bem-vinda. indicação. Muito, Sim. muito grata. E recebo muito, sim, as suas alunas, seus alunos, né? Sim, Uhum. eu estou em São Paulo atualmente, né? Eu nasci em São Paulo, vivi muito tempo em São Paulo, também um pouco no Japão, mas agora eu estou em São Paulo novamente, né? Certo. E aí, o que vocês querem perguntar da livraria? Vamos. Sim. Primeiro, eu queria perguntar de você. A gente vai abrir aqui a primeira pergunta, Cris, para o pessoal conhecer você, né? Já que você é uma CF. Como a Cris conheceu o Axis? Que eu sei que você fez até uma transição de carreira no meio de tudo isso, né? Então, eu queria que quem que é a Cris antes do Axis e depois? Pode contar pra Ok, gente? vamos lá. A Cris, ela é filha de imigrantes japoneses. Uhum, Meu pai veio para o Brasil, né, na década de, sei lá quando. Eu acho que ele já tem uns 60 anos aqui no Brasil, né? Então faz uhum, as contas aí, gente. Ele veio para um estágio numa fazenda Tosa, que acho que muitos conhecem por causa do saquê Tosa, né? uhum, Eles fazem saquepirinha e tal. E ele é da área de agrotecnologia, né? uhum. E resolveu ficar no Brasil. Sabe aquele estagiário que vai lá, muda de país, fala, gostei, vou Sim. ficar? Aham, Ele, tá? Só que naquela época era de navio, né? sim. Aí a minha vó, sendo mãe, né, na verdade, falou: tá bom, filho, você vai ficar aí, ótimo, mas a gente vai mandar o pacote completo para você sobreviver aí, tá bom? Vocês imaginam o que que era, né? Manda um monte de coisa, tal, que ele precisava, panela também, e mandou uma esposa no pacote. Meu Deus, era assim? Era aqueles casamentos arranjados, Cris? Sim, casamentos arranjados, Uhum, omiai. E uhum. assim foi assim que minha mãe veio para o Brasil, né? Já casada. Meu Assim, à Deus. distância, né? Não era nem EAD, mas era casamento à distância. Quem Chegaram, tá solteiro pode dizer assim, nossa, nessa época era mais fácil, onde os pais já, já escolhiam pra gente. Mas, outra época. então. E aí eles se encontraram no Porto de Santos. Meu pai entrou no navio e foram direto para a lua de mel, né? Mas eu demorei um Uhum, pouquinho para chegar, viu? Eu deixei eles mais uns 2 anos aí curtindo e cheguei. certo. São Paulo, né? Foi assim que eu cheguei, viu? Brasileira, então, né, Cris? Brasileira Uhum, nata e japonesa, porque lá é por linhagem de sangue que a gente ganha a nacionalidade, né? certo. E aí eu cresci com minha mãe falando só japonês, ela tentando aprender português. Eu ia com ela, eu lembro que eu ia nas aulas de português com ela, sabe, com 2, 3 aninhos, Olha, né? E ai, meu irmãozinho nasceu, tal, aquela educação bem japonesa, sei. certinha, sabe? Olha, você faça todas as suas coisas direitinho, porque não é para dar trabalho para ninguém mais. Escola, menos que muito bom é o mínimo, gente.
sim. Tinha horário para estudar bonitinho, sabe? Eu tinha uma tabelinha de horário, sabe? No Tudo dia a dia, organizado, tudo na excelência. organizado, sabe? No sábado e Uhum. domingo a gente ia para o clube, mas tudo assim, bem regradinho. Então, imagina como era a crise assim, sabe? Né? Aí fui estudar engenharia na faculdade, né? Fiz a poli, me formei, falei, vou fazer carreira acadêmica, fui fazer mestrado, doutorado em seguida. Nesse Uhum. meio tempo, me apaixonei, casei, tive dois filhos. Com o japonês, Cris? Olha, ele só tem nome japonês, mas é brasileiro, viu? Esse é engraçado, né? Ele é brasileiro, não tem nacionalidade japonesa, né? Mas ele só tinha nome japonês, não sei por quê. Acho que os Olha. pais esqueceram de. Não é que esqueceram, acho que era longe da onde ele nasceu, sabe? O consulado. Uhum. Porque na época tinha que ir até o consulado registrar, né? Direitinho, Sim. né? E aí tivemos dois filhos, né? Muitos conhecem a Aya, porque ela já apareceu nas classes Axis, né? Ela é atriz, como você. Sim. E o Léo, né? Que está no Japão agora, né? Estudando também. Sim. Só que depois de casar, eu tava casada com Uhum. barrigão, fazendo mestrado, casa nova, família do sogro, da sogra, né? Morando na casa do sogro, e da sogra, né? Aquela, Uhum. sabe, aquela coisa de, e Sim. agora? O que que eu faço, né? Muito diferente, tal, não sei o quê, né? E, e aquela mulher guerreira, sabe? Sim. Dia a dia, dá conta, minhas amigas falavam, mas Cris, eu não sei como você dá conta do filho, do marido, da família, do seu trabalho. E olha, eu tinha dois empregos naquela época. Você é Eu igual o pai tinha, do Cris, igual o pai do Cris. Né? eu tinha trabalho na Poli, né? Eu fazia mestrado, trabalhava lá e dava aula nas universidades particulares também, né? Para complementar. Nossa. Sim. Meu Deus, pensando agora, acho que era louca mesmo. E E dois aí, filhos. pequenos. Nossa. Cuidava da igreja, porque o sogro era condutor de igreja, né? Uhum. Então, a gente ajudava toda a logística lá, né? Das coisas. Enfim, foi essa vida. Imagina, gente. Toda Acorda na forma às estrutura. 5, sim, acorda às 5, vai dormir depois da meia-noite, tentando encaixar tudo direitinho, né? E dava Sim. conta, graças à educação que meus pais me deram de encaixar tudo. Um Tetris assim, né? Sim. Só que chegou um ponto que eu estava assim, esgotadíssima. Eu Uhum. estava assim, literalmente infeliz. Sim. E aí as pessoas falavam, mas Cris, você tem uma carreira que está subindo, você tem filhos lindos, você tem um marido ótimo, super provedor. O que que Uhum. te falta? O que que te falta? Vocês sabem, né? A resposta a essa altura, né? Me Uhum. faltava eu, mas eu não sabia, eu não tinha Hum. ferramenta, sabe? Daí Sim. eu fui procurar. Fui numa terapia, fui numa outra, fiz todas as tradicionais, a junguiana, não sei das quantas, fiz as Uhum. alternativas, mas eu não conseguia, eu ficava, não me suicidava, porque Uhum. eu era meio suicida, né? Me cortava, eu não morria, mas ficava naquele limbo, sabe? Aquele limbo de Sim. melhora, mas aquele medo de quando que eu vou ter a recaída, né? Sim. Tá, vamos lá. Nesse meio tempo eu me divorciei, aí os filhos ainda colegial, né? Aquele negócio de, ai, que culpa, né? E agora? O que que vai ser Vou da vida dos fazer. meus filhos? Não sei o quê, né? E um belo dia, minha amiga lá de Rio Claro me liga, né? Não, já tinha WhatsApp, ela me mandou mensagem. Cris, vem cá, eu tô fazendo um negócio novo, né? Vou dar o curso, é um dia só, vem me ver. Eu amo ela, sabe? A gente Rio se conheceu no Claro? outro curso. É Rio Claro. Rio Claro é aqui do ladinho de Limeira, Cris. É, então, mulher, Uhum. fui lá. Nem perguntei que curso que era. Paguei lá e fui lá porque eu queria muito encontrar ela, né? Fui. Aí ela lá baixou um telão bonitão, passou uns vídeos lá, escreveu umas frases, umas perguntas na lousa, né? Tinha maca. Ela é esteticista, né? Então tinha aquelas Uhum. macas de estética bonitona, branca, sabe? Que reclina assim, assado, né? E a gente lá, tá bom, vou fazer a prática, né? Eu lá, boa
tá falando essas frases que não faz sentido nenhum. Mas Tá, o tá que que eu tô bom. fazendo aqui? Mas é minha amiga, vamos ficar, né? Bora lá. Tô aqui, ó, joia, né? Forçando para não dormir, né? Pra você ter ideia, eu Aham. não lembro de uma parte, nenhuma parte da Eu também classe de não lembro, barras. eu não lembro de nada da minha primeira classe de barras. Parece que é um apagão, Então, assim, né? Muito louco. mas uma coisa, eu saí dessa classe de barras, a primeira, né? Sabendo aplicar, rodar barras. Aham. Parece que eu já sabia, sabe? Eu nunca precisei decorar os pontos, né? Foi, Você recebeu a sua primeira sessão, então, no curso de barras mesmo. sim, a primeira sessão de barras mesmo foi eu doando barras, Ah, aplicando tá. barras. Uhum. E foi assim uma sessão que a mulher que estava recebendo, ela percebia, sentia, sabe? Toda aquela Uhum. somatização, né? E eu lá meio assustada, do tipo, uai, o que está acontecendo, né? Chegou uma hora, ela levantou da maca, abriu a bolsa, assim, senhora, né? Falou, olha, minha couraça emocional está saindo. Foi muito engraçado. Nossa. E tava tudo vermelho, né? Enfim, para ela foi assim, um uau, né? Uhum. Falei, tá bom, o que que vai ser a minha sessão? Eu simplesmente dormi, Lô. Eu dormi. Falei, tá bom. E foi assim Cansou que eu ali. comecei no Axis, né? Nossa, que interessante. Isso você É, dava aula ainda na universidade? Ainda você estava. não, Tinha saído? eu já tinha saído, já tinha saído, Uhum. né? Tava assim, meio perdida, assim, meio. Não sei o que eu vou fazer Eu agora. estava, bom, Em busca, né? já encerrei a minha carreira acadêmica, né? O que Uhum. que eu vou fazer, né? Na verdade, eu estava assim, sobrevivendo, né, Lu? Nossa, sim. Pelo que você Porque, falou. assim, eu já tinha saído dos remédios, mas eu estava assim, sobrevivendo, vai, tateando, ver o que que realmente, né? Fazendo alguns exercícios de me descobrir, né? Que eu tinha lido alguns livros, outros cursos, né? Mas nada assim que desse aquele empurrão, sabe? Uhum. Então foi assim a minha primeira classe de contato com barras e axis, né? Sim. E você seguiu fazendo vários cursos, como tem gente que, sei lá, né, já sai de barras, vai para fundamento, que nem a Bianca falou, já fez CTTE, vai para não sei o quê, ou você foi gradativamente, assim, você fez uma coisa, depois Oh, outra. gente, eu simplesmente foi bom aquele domingo com minha amiga, a gente almoçou, papeou, ficou lá, barras encostada por meio ano. Ah, tá. Até que um dia ela me manda outra mensagem de WhatsApp. Cris, tem uma pessoa morando pertinho de você, vai lá trocar barras. E naquela época, imagina eu mandar mensagem para alguém que eu não conheço. Hum, Demorei. Mas enfim, uhum, mandei. Comecei a trocar uma vez por semana, né? certo. Passou um mês, eu falei, interessante esse negócio, tô gostando. Tá mudando alguma coisa aqui, né? É, não sei, mas tô gostando. Deixa eu ver o que que é. Ah, barras, é um negócio de access consciousness. Eu não Sim. sabia. Deixa eu ver na internet. Olha, tem um site, é uma empresa lá dos Estados Unidos. Que legal. Uhum. Se eles têm mais cursos, interessante. Quando é o próximo curso depois de Barra? Chama Fundamento. Onde é? Naquela época, os CFs brasileiros não anunciavam no site do Axis, né? Não. Hoje já estão anunciando, né? Olhei lá, o próximo é com o Gary. Gary, o fundador, tá bom. Onde que é? É em Houston. Tá bom, Ah, deixei. Me inscrevi e fui. você foi para os Estados Unidos. Foi. Você já recebeu da fonte, então, Cris? Foi Já foi assim, o Gary direto. já me puxou assim a palavra, vem, Uhum. você está perdida aí mesmo, Sim, né? E sim. aí foi assim, sabe? Mas só depois de alguns anos que eu vi que, nossa, talvez essa mudança, esse resultado que eu estou tendo agora, né? Talvez seja daquela sessão que eu recebi lá atrás, né? Há um ano Uhum. atrás. Nossa, essa vida que eu estou tendo agora, isso eu depois de um ano, 2 anos de Axis, né? Sim. Você nem se deu conta do tanto que você tinha mudado, né? Tipo, tava É, acontecendo as coisas e daí você falou, nossa, eu acho que eu sim. mudei, né? Tipo, não tem tanta forma e estrutura aqui, eu tô Sim, mais, não né, tem menos comunicativa. peso, sabe? Se As fosse antes, coisas fluindo. você faria uma live, por exemplo, Cris? Uma live, Você naquela faria? época, É.
Você faria? Meu Deus, não. Não. Naquela época era Facebook, tá, Elô? Sim. Você não tinha nascido ainda. Então, aí essa minha amiga que eu comecei a trocar, a gente se tornou amiga, né? E naquela época eu tinha outra técnica também que chama EFT, que é o tapping, Ah, né? De aquela que faz liberação assim. emocional. Uhum. Isso. Ela falava, que isso, você tem essa técnica, né? Mostra para o mundo, né? Fala, né? Eu falando, não, imagina, não sei o quê, não sei o quê, né? Aí Toda ela me com forçou vergonhinha. assim, pegou na mão, falou, Cris, então, faz uma. Não precisa ser uma live, mas grava um vídeo, né, no Facebook falando disso, né, fazendo uma sessão, sabe, online, né? Aí eu falei, tá bom, vai. Então vamos lá, vamos fazer o roteiro, né? Tinha que escrever tudo bonitinho, o que era, o que não era, né? Fiz a primeira, né? Ela, isso ficou muito bom, faz mais um de outro assunto, né? Tá bom. E Uhum. fiz 10. Essa foi a primeira vez que eu mexi alguma coisa assim E de eu vi vídeo o seu aqui. vídeo do facelift que tá fixado no seu perfil, é bem legal, né? Você conta a história, é bem legal. Sério? Eu vi esse vídeo, falei, olha que legal o vídeo dela. O que Aham. mais é possível? De O que facelift, mais é você possível? mostrando na classe, né? O antes e o depois, você contando a história. Uhum. Eu vi, dona Cris. Eu vi sim. Obrigada. Facelift é o meu xodó dentro das ferramentas de Axis, sabe, Eu Elô? também. Uhum. É uma das classes que eu mais gosto de dar, sinceramente, assim, sabe? Que, ai, dá Sim, aquele êxtase. Porque, assim, eu consigo perceber tanta a mudança das pessoas, né? Quando elas recebem, o sim, desabrochar. Então, assim, me encanta. E eu acho uma classe leve, divertida. Eu adoro. sim, muito, muito, Ela é né? mais leve do que barras até, né? Muito mais, assim, eu É acho. muito divertido, sim. Sim, Inclusive, se você olhar no site oficial do Axis, de facelift, né, lá tem o antes e depois, não tem? tem. Tem Tem uma pessoa. comparação de pescoço lá. Uhum. É o meu pescocinho. Seu pescoço, Sim, Cris. tudo bem que era 5 anos atrás, né? Mas a minha amiga que tinha ido junto nessa classe em Lancaui, ela falou, ela é médica, né? Ela Uhum. falou, Cris, essa foto do depois, eu tirei que tem 7 cirurgias plásticas. Uau. Ela falou, uau, não foram 7 cirurgias, não, foram só 5 sessões 5 sessões de seguidas de... facelift. Que É, coisa, né? E o resultado é definitivo mesmo, né? Que, tipo, não volta, né? Tudo que você não, alterou ali é muito é, incrível, né? assim, a gente já fala que volta porque a gente começa a catar ponto de vista, né? É. Não Que é? daí já é mimetização, daí é outro processo, né, Cris? É, né? Que mais é possível. Mas basicamente é isso, sabe, Uhum. Elô? Assim, se você me visse, se você me conhecesse anos atrás, né? Eu acho que nem eu conseguiria me reconhecer, né? Tanto que essa minha Sim, amigona de Rio Claro, quando a gente conversa agora, parece que ela não me. Ela confunde, sabe, com a outra sim, Cristina, que é amiga nossa também, sabe? sim. Mudou, Às né? vezes ela me. Como o ambulante mudou. É como se ela não tiver mais as referências, né? Tanto que a gente Sim. não tem muito mais contato, né? E ela segue com Axis ou não? Que isso que é o mais incrível, né? Que às vezes a pessoa que te apresenta não é aquela que vai permanecer e você super. Exatamente. Ela não está mais facilitando classe, né? Ela seguiu Uhum. a linha de estética e biodinâmica, alguma coisa assim, sabe? Sim, Ela trabalha com energia, né? Mas a Access mesmo, ela deixou um pouco, né? sim. E Uhum. assim, você fez muitas classes, né, Cris? Tipo assim, você sempre tá fazendo, você sempre tá viajando. Na hora que eu vejo a Cris tá lá, essa mulher gosta de viajar, gente. Eu amo viajar. Não E é? essa última viagem que eu fiz agora, voltei semana passada, né? Foi Uhum. sem trabalho, sem curso, sem classe de Access, né? Eu fui para Machu Picchu. Ah, que legal. Foi assim, é um lugar mágico, Elo. Eu fui A minha bem no amiga acabou de solstício. voltar, ela me trouxe Ah, umas lembrancinhas de lá. Fiquei com bastante vontade. Passa um pouco mal por causa da pressão também, né? Ela pelo menos no se sentiu primeiro meio dia. mal. Sim, na cidade, Mas assim. temos as ferramentas e a gente sabe que nem tudo é por causa da pressão, Sim, né? daí eu falei assim, facilita as entidades aí, linda. Você tem TTT. Daí Aham, ai, verdade, né, Lu? Daí ela começou a facilitar, logo ela melhorou. Porque, né, tem sim. toda a energia do lugar, enfim. Então as ferramentas estão aí, né? As ferramentas, assim, para mim, assim, eu não vivo mais sem as ferramentas, Elo.
Uhum, Porque antes de Axis, naquela fase de depressão, não sei o que lá, não sei o que lá, eu tinha uns pontos de como se fosse pânico, né? Aliás, é uhum, pânico, né? Quando a gente sai, né? sim, É um ataque de pânico, né? Eu não tinha ferramenta, né? uhum. Porém, por exemplo, a gente desceu em Cusco a primeira noite, me bateu aquele pânico, parecia que eu ia morrer, que o pulmão ia murchar e eu não conseguia dormir, sabe? Ela falou que a hora que o avião vai descendo, assim, né? Tipo, que é bem desafiador. Também, mas assim, um tempo depois, a gente já tinha feito check-in no quarto, tal, a gente já ia dormir, parecia, sabe? Bom, quem já experienciou os minutinhos antes de pânico sabe que se mistura com o sintoma corporal e a ansiedade de, ai meu Deus, tá vindo de novo, e agora, o que que eu faço, né? Porém, dessa vez eu tinha uma ferramenta mágica, né, que Qual foi muito ferramenta, útil. Cris? Esse aqui, ó, chama celular. Eu mandei mensagem pro nosso amigo lá, né? Falou, amigo, me faz umas perguntas, né? Ah, o chat? Não. Não, eu perguntei para o André Risonho, né? Nosso Tá. amigo. Porque o chat também pode fazer, né, Cris? Que Pode, mais é só que eu não possível. treinei ainda ele. Uma hora eu Hum, vou treinar ele direitinho, sabe? sim, Mas eu mandei mensagem que eu não estava dando conta nem de usar as ferramentas, né? sim. Mas eu pedi lá para facilitar, ele me facilitou e, puf, Já sintomas era. foram embora. É. Olha que mais é possível, né? Então, gente, assim, parece. Ou parece que eu estava fazendo frescura, né? Ou Uhum, parece que é só piada, né? Mas não, gente, é real, as ferramentas funcionam. sim, com certeza. Funcionam. A Bianca perguntou aqui, uma curiosidade, né? Se seus filhos, Cris, o que que eles acham dessas ferramentas, se eles recebem ou não, como que funciona isso dentro da sua família, as ferramentas do Ah, Access? eu tive acesso às ferramentas do Axis quando eles já eram adultos, né? Uhum, Então, eu vejo muitas coisas que, durante a educação deles, eu não pude, assim, treiná-los, por exemplo, em escolhas, né? uhum, E o que, que é deixar eles escolherem e verem o que, que as escolhas criam, né? Não tive essa clareza, né? Então, por um tempo, é, eles ficavam assim. Meu filho ainda fala assim, que coisa estranha, né? uhum. Porém, ele fala, mãe, você mudou muito. Percebe, né? É, então alguma coisa ele fala, sabe que tem resultado, né? Uhum, A minha filha ainda mora comigo, a gente vive na mesma casa, né? E uhum. ela também já fez algumas classes, né? Então, ela me veio pedir para correr barras. Vira e mexe, ela tá com um manual de negócio feito diferente, embaixo do braço, para lá e para cá, né? Uhum. Principalmente naquelas épocas que é quase final de ano e começo de ano que tem que fazer os fechamentos da empresa, ou fazer as prospecções, ou essas coisas de planejamento, né? Ela tá lá o Fazendo manual, perguntas. com o manual de Business Done Different, né? Uhum. Eu vejo que, bom, alguma coisa tem surtido efeito, né, na vida deles, né? E é bom que quando, tipo assim, se a pessoa tem o contato quando os filhos são pequenos, tem muito mais possibilidade de passar as ferramentas e ensinar o que é escolher, né, Cris? Agora, quando a pessoa já é adulta, daí Sim. não tem como a gente, né, escolher pelo outro. E eu vejo muita gente, assim, querendo trazer a família. Ah, eu queria que meu marido fizesse. Ah, eu queria que minha mãe, meu pai. Mas, assim, o caminho do autoconhecimento, ele é muito solitário, né? Uhum, Então, eu acho que assim, a gente é o convite porque as pessoas vão ver o tanto de mudança e vão falar: Nossa, eu quero fazer o que ela está fazendo, porque ela mudou tanto, né? Ela nem falava uhum, e agora ela fala, enfim. E daí as pessoas despertam uma curiosidade, eu acho, né? exatamente. Então, assim, e treinar a permissão, né, de falar vida do outro, por mais que seja dos filhos, né, é vida deles já, né, adultos, né? Uhum. Treinar essa permissão tem sido um trabalho diário para mim ainda, sabe?
sim. Porque eu fico olhando assim, mas filha, você vai brigar com o namorado disso, né? Mas, Coisa pequena, um ser infinito escolheria isso. é, mas o meu exercício é ficar de boca calada, né? Aham, no interessante ponto de vista, né, É, Cris? aham, sim, Sim, sim. legal. E agora perguntando um pouquinho da Joy of Life, que é a sua livraria, né? Queria saber como que surgiu esse contato com os livros, como que surgiu esse interesse em você também começar a vender esses livros mágicos. Conta pra gente. Uhum, uhum. A Joy of Life, atualmente, ela é uma livraria online, então tem um site lá, né, Joy of Life, né, Uhum, e funciona também no WhatsApp, né, o pessoal me liga, pede o livro, né, uhum, e como é que ela surgiu? Eu estava no começo de Axis, eu fazia os cursos só para mim, para autoconhecimento, desenvolvimento, né, eu achava legal, tal, tal, e chegou numa época que eu fui fazer o fundamento pela, sei lá, terceira vez, alguma coisa assim. Aí a uhum, facilitadora, que era a Berenice, ela falou: quem aqui vai facilitar Axis ou barras, né? uhum. Ela, assim, botou a gente, como é que falam? Ela Provocou, né? Tipo, deu uma. provocou, né? E nessa eu levantei a mão, né, Lô? Ferrou. Hum, Aí eu vi lá, bom, já tenho todos os pré-requisitos, né? sim. Só falta ir para a classe de treinamento de facilitador certificado, né? E vi a próxima, era no ano seguinte, em março, em Roma, marquei lá, fui, né? Uhum, Mas antes, daí resolvi abrir um negócio de Axis, né? Dei a minha primeira classe de barras, a de facelift e tal. O meu primeiro workshop, eu comecei com workshop autoral, né? Não comecei uhum. com classe de barras, né? Ah, é? É, que é Legal. indo além do luto. Hum, E naquele ano, a minha mãe tinha desencarnado, né? Em setembro, sim. né? E aí eu já tinha marcado uma classe lá com o Gary em Roma, acabei indo, né? Fazendo pergunta no microfone, o Gary, mas então, a sua mãe tá aí do seu lado, falando para você ir para frente, não sei o que, ela me levei mal, mó bronca do Gary, né? Eu tava perguntando, né? Gary, como é que você olha o luto, né? Como é que é essa fase, não sei o quê, né? Uhum, Eu me sinto estranha, porque eu não me sinto enlutada, né? uhum. Aí ele falou: que negócio é esse de enlutado? Não existe isso. Já deu uma facilitada, né? É, ele já deu uma pancada lá, uma palmada, né? Uhum, Uma palmada de pelica, assim, né? Ela tá aí do seu lado, tá falando pra você ir pra frente, não sei o que lá, tá, 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 tá. Ah, é? Tá. E disso nasceu um workshop, né? Foi meu primeiro workshop que eu dei. E no ano seguinte me tornei facilitadora certificada, né? E uhum. nessa classe tinha aquela livraria maravilhosa que tem em toda a classe, sabe? Vocês Sim. já foram numa classe que tem livraria? Sim, a É gente uma fica, energia quero todos, eu quero diferente. todos. A livraria, assim, normalmente fica ou na lateral, ou na parede do fundo, assim, né? Mas Uhum, quando você entra, tem um negócio puxando o seu rosto para lá, né? sim. Aí eu ficava lá olhando, olhando, né? E o Paul, que era o responsável na época pelas livrarias viajantes, né? É como são Uhum, chamadas as livrarias em classe, a livraria viajante, ele me explicou, me deu um folder lindo. Naquela época tinha um folder com uma folha dentro explicando como é que se compra um livro do Axis, né? Tudo formal, assim, tudo sim. business, né? E eu lá, toda assim, encantada, né? Falei, tá bom. Eu já tinha uma lista enorme do pessoal me pedindo, Cris, traz aquele livro lá que está na livraria. Minha mala já estava estourando, Tipo, né? meu Deus, né? Como que eu vou trazer todos esses É, livros para esse povo? e naquela época a Simone tinha uma agenda anual dessa grossura, grandona, vermelhona, lindona, com frases de Joy of Business, né? O pessoal pediu um monte daquilo lá também. Enfim, né, para essa turma, mas eu falei, eu vou abrir A tia uma Elisa falou que tem livraria. agenda lá. É, e foi isso, sabe? Não tem um porquê, né? Sabe quando você vê.
não é bem ver, né? Mas quando O você negócio se prateia, apresentou para você, né? É uma é, entidade, né, Cris? É é, uma entidade o negócio. Então, tipo, sim, aquela entidade, de repente, oi, estou aqui, vamos vender sim. livros, né? Sabe quando você prateia e percebe um futuro diferente com isso, Sim. né? Falei, tá bom, deixa eu abrir. E por um tempo eu não tive ela oficialmente, eu não tinha CNPJ, né? Só depois de Aham. um ano que eu coloquei o CNPJ, botamos o site, né? A gente não tinha site, era só no telefone mesmo, né? Uhum. E foi assim, sabe? Eu fiz a primeira compra, né, da editora. Na verdade, é Sim. uma compra que qualquer um pode fazer lá no site da editora, né? Sim. Eu comprei uma caixa e anunciei, gente, ó, tem um livros aqui, né? Sim. Quem que é? Eles são Quem que é mágicos, esse né? livro? Uhum. É, foi assim que comecei. Que legal. Ô, Cris, o que você acha diferente? Eu já trouxe os tradutores aqui do Axis também para falar sobre isso, mas assim, o que tem diferente nos livros do Axis que a gente não tem em outros livros? Seja um romance, seja um, né? Eles são diferentes, né? Eles têm uma energia, Então, eles são uma entidade ali. O que que você pode trazer com essa experiência dos livros sobre a mágica deles? quando você tem um livro seu do Axis, você tem um facilitador particular para você. Hum. Você pega aqui o livro da Simone, por exemplo, Uhum. né? Então, Sim, vamos pegar um outro livro aqui. Sei lá, tem vários livros. Alguns sim, são transcrições de classes passadas, né? sim. E alguns são estruturados, como esse da Simone, né? Uhum. Mas cada vez que você lê, é diferente. Mas não no sentido de você ler um romance e percebe diferente, né? Outro momento da vida. Não. Ela, ela vai em outra camada de energia. Sim. Ela vai lá e te facilita, literalmente, naquele ponto que você está pronto para mudar, sabe? Então, pode ser o mesmo pote-poc que está escrito lá, a mesma passagem de exemplo de vida, né? Aparece muito Uhum. nos livros da Simone, né? Sim. Como é que eram as passagens da vida dela, né? Uhum. Mesmo aquelas lá, as mesmas palavras, não é que você está sentindo diferente, é uma facilitação diferente que você recebe, sabe? Sim. Então, por exemplo, o pessoal fala, ai, classe de Access é muito caro, né? Fala, compra um livro. Uhum. Você não vai vir na minha classe de riqueza certa para você, tudo bem. Compra um livro, gente. Ah, inclusive é esse livro que eu vou fazer o Clube do Livro esse mês. Riqueza Que certa para droga! você. Sim. Sim. Esse livro me escolheu. E assim, eu sempre pergunto, sabe, qual o livro que quer vir? É, tem vários Uhum, que estão me chamando, assim, é muito engraçado, né? E aí, quando você pensa, sim. parece que daí as pessoas, você vai fazer esse clube do livro? Será que, né? Então, Uhum. eu percebo que essa energia. Então, quando alguém chega lá, quando você está com a sua biblioteca montada em classe, e a pessoa chega, ai, é minha primeira classe, eu não li nenhum livro. Tem algum livro que você fala, olha, começa por esse daqui, talvez vai ser uma contribuição, ou não? Olha, é que você sabe que eu fui professora universitária, eu sou tipo assim, didática, né? Sim. Mas, porém, é aquele negócio, você bater o olho, dá uma varrida assim, Uhum. na, se tem os livros expostos, seu olho vai direto naquele lá. Ah, entendeu? Tem uma coisa que chama, então. Sim, Sempre tem um presente por trás. tem. Uma Uhum. vez eu estava num ISP do DEM, foi aqui em São Paulo, né? E estava lá, a livraria dele maravilhosa, né? Minha amiga Aham. que não pôde vir para a classe me liga, né? Cris, traz um livro para mim, né? Qual livro você Uhum. quer? Ah, não sei, escolhe aí para mim, vai. Bati o olho, peguei um, né? Não tinha lido ainda, levei para ela. Era da Lisa Cooney, não tem mais. O Radicalmente Livre, né? Ah, aquele do abuso, né? Muito bom. Sim, eu falei, mas esse assunto, né? Será que tudo bem para ela, né? Mas tá bom, comprei. Levei para ela, Uhum. né? Gente, mudou a vida dela. Ela falou: Nossa, Cris, como é que você sabia que esse livro ia ser tão contribuição para mim? Então, confia, gente. Sim, Bateu o olho, chamou, é isso aí. Você pode até negociar para deixar para depois, você pode fazer de conta que não está vendo, né? sim. Mas
lembra, confia, Sim, que né? legal. Então, Mas um livro que eu falo para o pessoal não deixar de ler é do Dr. Day, né? O nosso sim. clássico, né? Eu sempre Uhum, recomendo esse assim para quem acabou de sair de uma primeira classe de barras, de repente. E assim, o que que eu percebi? Eu tive alguns alunos, Cris, que eles conheceram o Axis através desse livro. Então, assim, né? uhum, Tem muita gente que conhece o Axis através desse livro, seja por conta de ver algum CF falar ou na internet. uhum. E aí a pessoa compra esse livro, faz e ela vem para a primeira classe de barras. Nossa, a menina que Sim, veio para minha classe, que já tinha lido esse livro, parece que assim. Eu já fui para fundamento com ela, sabe assim? aham, Porque ela já sabia tudo, tipo assim, era muito pouco do que, tipo, eu tinha que ensinar. Ela veio muito preparada para a classe. Então, é o que uhum. você falou, são facilitadores, né? Então, é como se ela estivesse fazendo São. a segunda classe dela de base. Eu achei incrível, assim. Se todo mundo Esse viesse. livro é. Inclusive, eu escolho esse livro para presentear para as pessoas que não são do Access, né? Uhum, E também os livros que a gente chama de infantil, mas não é nada infantil, né? Do uhum. dragão, da estrela, né? Esse Ah aqui, por lá, exemplo, do unicórnio. O que mais, gente? quais são os Assim, títulos? nossa, acho que eu não tenho aqui, mas o Escolhendo Felicidade, sabe? Uhum. Como é que ela chama mesmo? Esqueci o nome dela, mas ela é cantora. É a Rudrani. Ela veio Outra, no, ela isso. veio no Achei. nosso segundo palco livre aqui, Ai, Cris. que Sim. beleza! Ela veio contar a história desse livro, foi Aham, maravilhoso. Rudrani. sim. A gente tem a Ana Sanches aqui participando também, que é a tradutora de Ah, alguns livros. sim, A Ana está participando aqui ao vivo com a gente também. Eu acho que ela traduziu maravilha. junto com a Camila esse do Manifesto, do bebê que você mostrou Uhum, aí. A dama, uhum, né, Ana? Várias. sim, E ela fala sempre da mágica, né, de traduzir o livro. Então, assim, os livros são entidades, assim, incríveis. Eu tenho feito esse clube do livro no carro com meu marido, né, que eu já sim, falei para você. sim, sim. E eu vejo que, nossa, tem muita gente conhecendo os títulos, e daí eles me mandam, né, comentários, acabam comprando, ou acabam me perguntando onde comprar esses livros, acho que é bem Uhum. legal. Então, por isso que eu quis trazer você aqui também para despertar essa curiosidade da galera. Tem algum livro Obrigada. que, para você, fez uma mudança de chave, assim? Não sei qual que é o primeiro livro que você já leu do Laxis, ou algum que você fala, nossa, esse livro. Então, tem um que ainda não está traduzido, né? Chama Choice, Uhum. do Gary Douglas. Eu não estou com ele aqui, não. Tem esse, e o meu, assim, xodozinho de livro é o Como Se Tornar Dinheiro, o primeiro. O caderno de exercício? Sim, porque ele tem uma Uhum. ferramenta que não tem nenhum outro livro, nenhuma outra classe também, Uhum. né? E isso me fez praticar as ferramentas de se tornar, né? Porque a Sim, gente sabe racionalmente, né? Que as coisas aparecem, né? Atualizam, se realizam na nossa vida quando a gente está energeticamente, né? O pessoal fala congruente ou sendo a energia, né? Então, sim, como se tornar a energia, né? Esse livro me treinou nisso, sabe? sim. Eu fiz É. agora o clube do livro no carro dele, inclusive Aham, apresentando. E eu aham, acho que é um livro assim que eu sempre recomendo fazer com algum CF, né, Cris? De repente, porque esse com é um livro mais com uma certeza. energia mais densa. E não que você não possa fazer, não é isso, mas assim, é recomendado que de repente o primeiro você faça, sim, vai ficar. O primeiro você faça com algum CF. E sempre tem algum CF fazendo, porque o Gary recomenda que a gente faça pelo menos a cada 6 meses, não é isso, Cris? Sim, quando a empresa Access dele, né, foi lá para baixo financeiramente, né, ele conta que em 6 meses, durante 6 meses, ele fez 100 vezes, pelo menos 100 vezes, os Esse livro. exercícios. Isso, Uhum. os exercícios disso, né? Então, se você fizer as contas, quanto que dá isso? 100 dividido por 6, alguém que sabe fazer matemática aí, por favor. Mas eu sei que é muito, sabe? É Sim, muito exercício, é mais do que ir para academia, né? sim. E a beleza dessas ferramentas é que elas são simples, né, Lô? Elas são muito Sim, simples.
E elas funcionam a partir do momento que você pega a ferramenta e pratica, né? Sim, E pratica de um jeito, pratica do outro, vai praticando, né? sim. Vai praticando até você se tornar, inclusive, a ferramenta, né? Sim, inclusive quando eu peguei o caderno de exercícios, tinha anotado lá coisas da um ano atrás. Daí eu falei, olha só como Uhum, mudou, né? Tipo, um uhum, ano para cá já era outro ponto de vista, tanto meu quanto do Neto. é, Falei, nossa, tá na uhum. hora de fazer esse caderno novamente, né? Como pode Sim, melhorar? para mim também, gente. Gente, como pode melhorar, né, Cris? E o avançado, que eu também facilito, né? O avançado Uhum, desse Como Se Tornar Dinheiro, ele é, assim, muito cremoso, Elô. Então, uhum. Eu tenho quem ele também. puder, quem puder, por favor, faça, assim. É uma coisa Ação. que, gente, mesmo que seja só por diversão, sabe? Sim. Né? E eu perguntei para você do livro que você mais gostou, mas teve algum livro que você teve dificuldade? Sabe aquele livro que tem um presente, mas ele você lê, parece que você para, e aí, sei lá, você tem alguma barreira com o livro? Teve algum título que surgiu isso com você? Curiosamente, é o mesmo livro. Uhum. Eu não passava da página 13, Lô. O quê? Do caderno? É, do caderno. Sim. Que é justamente onde acaba o primeiro, a introdução, né? Uhum. Para começar as perguntas, sabe? E ele é um livro Né? canalizado também, né? Que era o Haas, né? Então eu Sim, sinto que tem uma energia assim por trás muito forte. Eu sinto que, tipo, tem uma entidade participando do livro, assim, é muito é. interessante. E ele te convida realmente nesse ponto aí da página 13, né? Quando acaba a apresentação das perguntas, né? No começo Uhum. ele orienta a gente a ir respondendo essas perguntas antes de começar a ler os capítulos, né? Sim. Mas nesse convite de responder as perguntas é onde realmente a gente é convidado a deixar atrás o que a gente achava que era até então, né? Uhum. Sim. É tipo tirar uma identidade, sabe? Se Uhum. colocar nua e crua, né? E realmente olhar com muito carinho para si, sabe? E ser sinceramente, assim, brutalmente honesto consigo, porque aquilo que está acontecendo na sua vida nada mais são do que escolhas feitas, né? Uhum. E tirar o julgamento negativo e o positivo também dessas escolhas, eu acho que era o que estava, sabe, tipo, me travando. Eu ia lá e Sim. tal, né? Mas largava, né? Começava, daí parava. Aí eu peguei um CF, a, esqueci o nome dela. Uma estrangeira estava fazendo naquela semana, eu falei, tá bom, vou me inscrever. Me Uhum. inscrevi e aí foi, né? Fiz umas É por três isso que eu vezes com falo. ela. Eu sempre recomendo fazer com algum CF. Pelo menos a Sim, primeira vez, assim, porque ele é um livro mais denso, né? De uhum, energia, tudo. Então, assim, a possibilidade de você começar e parar, de repente, é grande, né? Que nem a gente está comentando. Então, uhum. gente, os livros do Axis não são livros normais, né? Já começa por aí, assim. São livros energéticos, são classes, então, ó, estão perguntando aqui, deixa eu ver. A Maria perguntou sobre o livro Choice que você falou. Qual que é? Se chama Choice mesmo, que é o livro que está em inglês, o Sim. título. É, Inclusive os livros em inglês, em outras línguas, né? Vocês podem pedir para mim encomendar. Demora um pouquinho? Demora, depende mais da nossa alfândega, passar ou não passar, né? uhum, Eles acabaram de terminar a greve, então tá tudo normal, mais ou menos 3 semanas chega, tá? sim, legal. Outra pergunta aqui. E qual é o livro mais queridinho da Joy of Life, assim? Que mais sai, assim? Tem algum? E mais sai, depende da época, viu? Uhum. Nos primeiros anos, o que mais saía disparado era o do Dr. Dan, esse aqui. Sendo você. Uhum, sendo você. E de um tempo para cá, o que mais sai, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, ó. Eu acho que eu tenho, não é possível que eu não tenha aqui. É do Gary, Uhum. tá aqui. É esse aqui, ó. Ah, dinheiro não é problema, maravilhoso. Dinheiro não é um problema, Tem. né? Um livro fininho, Fácil de ler, de menos de 100 páginas que promete. e promete. Que Sim. promete.
Então, match, gente. Maravilhoso. Inclusive esse da Rudrani, Lô, ele é um livro fininho também, super gostoso de ler, que conta. Ai, tem foto dela aqui dentro, meu Ah, Deus. bonitona. É, que ela conta a vida dela, sabe? É bem legal, né? Muito legal, só não vou contar, O né? atentado lá, É, né, da Índia, ela veio aqui no palco e contou pra gente. Foi muito uhum. interessante. E ela contar, né, como tipo assim, o enunciado declarador fez ela voltar aos movimentos, Sim, muito mágico, assim, sim. a E história de aí, vida dela. o que que eu recomendo, assim, no fundamento, né, para quem ainda não quer ler aquele livro das 10 chaves, dos 10 mandamentos, esse Aham. aqui, porque esse aqui, a Rudrani explica e mostra como funcionou na vida dela Na as 10 prática, né? chaves. Uhum. É, cada uma das 10 chaves estão aqui, né? Sim, ela Enfim. comentou com a gente que ela falou assim Hum, que ela queria fazer de uma maneira que as pessoas entendessem. E daí ela hum, perguntou para o Gary e para o Dan, falou: "Eu posso escrever um livro onde realmente as pessoas vão entender o que vocês estão falando? Porque às vezes vocês usam umas palavras e as pessoas não vão entender, daí eles pode escrever." E aí ela escreveu esse sim, livro, né? Então ele é bem maravilhosa ela. fácil. A Maria está perguntando o título do Sendo Você em inglês é o Ben-Hur, né? Sim, Being You, Changing the World. Uhum. Você quer ler em inglês? Pode me pedir. Eu acho que eu não Ó, tenho mais inglês, mas pode me pedir, tá? sim. Não sei, é que a Maria ela mora nos Estados Unidos, mas ela tá no Brasil, acho que até, não sei se já voltou, né, Maria? Mas já voltou? Já? Tá aqui ainda? Já Ah, voltou. E conhece a Axis aqui pela gente, assim, conheceu e acabou fazendo um curso lá com a Ana, já fez TTTE e tá acompanhando super aqui a gente. Também é acadêmica, igual você, cientista. olha. Uhum. Que mais é possível. E para quem quer expandir nos negócios, o que que você indica? Ah, não tem outra coisa senão o da Simone Da Simone Milassas. Milazzi. Mas tem mais um livro que eu quero apresentar, que é pouco conhecido. Esse é o da Simone, Alegria dos Negócios, né? Aqui tem Certo. todo o beabá, né? Uhum. E, Maravilhoso esse livro. gente, ela é um gênio, sabe? Tanto que acho que na hora de escrever o livro, acho que ela deixa muita coisa na entrelinha, né? Então Uhum. tenham paciência para ler as entrelinhas, sabe? Uhum. Né? Por exemplo, deixa eu apresentar outro livro que acho que vocês já vão pegar também. O outro livro é esse aqui, ó, Eu tenho esse livro também. né? Seja a mudança que você deseja ver no mundo. É do David Pubis, que vocês Uhum. conhecem, o advogado, né? E da Tutissa e do Steve Bowman, o casal Bowman. Eles são Uhum. consultores de negócio, né? Uhum. Esse aqui também é fininho, ó, gente. Ele tem um resumo prático, aplicado, né? Inclusive numerado, das ferramentas para você usar em negócios, em reunião, em negociação, em Bem business liderança. mesmo, né? Esse Sim, livro. Eu e lembro que ele eu escreve. comprei. Lembro que eu Hum, comprei, eu tava no banco ainda, tipo assim, para usar na equipe, sabe? nossa, Uhum. maravilhosa. E esse aqui, a curiosidade dele é que ele foi lançado em português primeiro e depois em inglês. Olha, que legal. Benevolência Sim, do trabalho. eles escreveram especialmente para o Brasil, né? Uhum. E a gente teve uma classe, tem uma classe de benevolência no trabalho, né? Eles Sim. fizeram a classe e online a gente teve aqui um pop, né? Fizemos um evento, tal, né? E foi o lançamento do livro. E Tá. depois eles lançaram em inglês também, né? Quem quiser, eu tenho Uhum. os dois, tá? Legal. Estão O pedindo que depois, mais? Cris, se você puder Hum, colocar também no nosso grupo uma lista dos livros mais recomendados do Axis. Hoje a sua livraria ela é só do Axis, né? eu só É? tenho os da editora Access, né? E Uhum. alguns de livros Access que são de edição livre, né? Tá. De self-publishing, né? Uhum. Legal. Então, assim, que mais tem de negócio? Esses Não são é os exatamente mais, né? negócio, mas liderança. Uhum. Liderança, isso aqui, gente, tanto para A homens Dani, como mulheres. Dani, verdade. um A livro de Dani. liderança, né? Ah, Uhum. gente, é tanta. Se a gente começa a falar aquilo, a gente não para, né, sobre os Não, livros. eu amo também.
E teria, Aham. gostaria de ter todos. Aos poucos vai comprar. O último que chegou aqui, que eu comprei de você, foi o Lar das Infinitas, lembra? Ai, sim, E sim. agora, esses títulos novos, que saiu a Hum, Mágica, o livro da Mágica, já da chegou aí para você? mágica. Não, ainda não recebi a caixa. Oh, Mas esse é avisa a gente. maravilhoso, gente. Aviso. Uhum. Tem um clube do livro que a Simone fez. A Simone Milassas fez, né? E acho que tem a tradução do português. Se não me engano, tá no YouTube ou no Facebook dela, tá? Sim, que legal. Ô, Cris, Hum, você tem noção de hum. quantos livros estão publicados em inglês e que ainda não foram traduzidos? Você tem uma noção, assim, você que está sempre vendo os títulos, está por dentro do que está sendo traduzido ou não? Porque, assim, a Ana trouxe pra gente que, assim, que é um trabalho também a gente avisar o Axis, mandar o e-mail falando, né, que a gente requer tradução para o português. E quando eles verem uma demanda, eles pedem a tradução. Sim, Ela até passou eu o e-mail nunca, na época pra é, gente. eu nunca contei, Lô, mas eu posso contar, sim. Acho que a Ana também deve ter uns dados aí mais, Eu não é, sei. Ana, se você souber, você fala. Mas eu sei que tem vários sim, títulos legais ainda para serem traduzidos, tem, né? tem. Tem algum assim que você fala, ah, esse precisa ser traduzido. Esse Choice você já falou, que é um Com queridinho, né? certeza, o Choice, né? Que mais? Do Gary. Ah, eu queria realmente que o Choice estivesse em português, né? Ele é um livro assim, conciso, Uhum. é pequenininho, é fininho e fala de Choice, né? Choice. É, Então, gente, a gente pode fazer, na verdade, ó, quem está aqui na live ou quem vai assistir isso depois, a gente colocar o e-mail para mandar para o Axis e pedir para que esse livro seja traduzido. Aí a gente tem trabalho para os tradutores e tem presentes aqui e gira o negócio da Cris também e gira todo mundo, né? Como pode sim, melhorar. muito bom Depois eu isso. vou pedir para Ana Sanches colocar de novo lá no grupo o e-mail, tá, Ana? Se você tiver para passar Uhum, para nós ótimo. O novamente. E aí a gente pode, que cada mais um tem aqui? individual, pedir a tradução. Hum, Gente, sabe que a Simone Milassas também tem livros, né? É somente online na Amazon, que não tem papel, tá? Uhum. Então, se vocês procurarem pelos autores, seus autores preferidos, vocês vão encontrar Verdade. livros que são de Axis. Eu chamo de livro Axis, né? Porque tem essa entidade de facilitação, né? Ah Tá? lá. Não que sejam da editora Axis necessariamente, né? Sim. É, por exemplo, a Rudrani mesmo, se coloca o nome dela na Amazon, ela tá até naquele Kindle Unlimited. Eu vi, ela Sim, tem sim. 3 títulos lá que ela Isso. escreveu. E daí, tipo assim, Ah, tá liberado para quem assina, né, o Kindle. exatamente. Uhum. A Bianca falou: se eu vou fazer o Clube do Livro do Elefantinho, que é o, o livro. Não, esse mês não, Bi. E a Ana colocou: peçam. Eu não tenho a lista, mas posso verificar isso para vocês. O e-mail do Access é translation@accessconsciousness.com. Tá? Eu vou Uhum. colocar depois também esse e-mail no nosso na nossa legenda, né? Como pode melhorar. Obrigada, Mas é Ana. possível. E agora estamos chegando quase no fim, e antes da gente ver se tem alguém para fazer alguma pergunta também, eu gostaria de fazer algumas rapidinhas com você no final do nosso programa Ah, aqui. meu Deus, é o momento. Cris, livro de Axis que você levaria para uma ilha deserta. Uma ilha Você leria. deserta? É o livro, não né? Ah, o do elefante. Do elefante, O Lar das Infinitas. Sim, das Seria infinitas seria uma possibilidades. boa companhia para você nesse Sim, tempo. Legal. sim. Uma frase de qualquer livro do Axis que não sai da sua cabeça. Tem alguma? Que não sai da cabeça? Hum, quer ver? Tem uma frase que eu não lembro exatamente, mas é da dama. Eu vou colar aqui, tá Uhum. bom? Tá, pode colar, pode colar. É? Eu não passei o roteiro para ela, gente, antes. Ela falou, Elô, como você faz isso comigo? Pois é, nosso programa é Então, assim, é ao vivo. Como pode cadê? melhorar? A dama, Hum, por Cris. então, uma dama é uma fonte de poder que cria
possibilidade, Hum, muito bom. uma fonte de poder, né? Que cria Uhum, possibilidade. muito legal. E Essa esse livro frase, é bem se você interessante. essa frase, se você soltar assim nas mídias assim, sem nada, pode gerar muita coisa, né? Muita Uhum, controvérsia, mal interpretação, né? Mas o poder no lugar de ser, né, a energia, se tornar a energia e realizar isso, né? Ela é o convite da possibilidade, né? sim, muito bom. Livro que mudou a sua visão sobre o dinheiro, Cris. Acho que você já deve ter Sobre comentado. dinheiro? Uhum. Sim, é o próprio Como Se Tornar Dinheiro. Como se tornar dinheiro, você acha que foi o livro que mais mexeu com as moléculas aí no seu mundo? Sim. Gente, tem um livro que não é da editora Access, mas o Gary recomenda, não sei se ainda está, acho que não está mais na lista de livros recomendados do Fundamento, Uhum, que se chama também Saindo das Dívidas, que não é da Simone Milasses, tá? uhum. É do Gary Munch, acho que é esse o nome dele. Ah, eu tenho que pegar direitinho. Eu acho que a Shannon Mas, comentou esses dias, acho que desse livro, não foi? hum, mas ele traz uma perspectiva, né, de todos os pontos de vista de dinheiro que você possa imaginar, assim, sabe? Uhum. Então, esse também, e olha que eu li ele só depois de alguns anos de Axis, né? Ele deu um tapa na bunda, assim, me virou do avesso também, né? Então, é um livro que não é da editora Axis, mas eu que recomendaria sobre dinheiro. Ele tá traduzido ou não? Esse livro? Não, ele não está traduzido, não tem Uhum. aqui no Brasil, você encomenda e compra Tá. fora. Mas é fácil Uhum. de achar na Amazon também. Tá. É, Gary ou Dan hoje no café da manhã? No café da manhã, hum, mas não pode ser os dois, Celô. Não sei. Quem que você quer no seu café da manhã? Gary ou Dan? Qual energia? Gary. Gary. Uhum. Uhum. Bom, não No precisa café da justificar. manhã, Não precisa justificar. ele só come meia colher de cereal, de aveia. Acho que se for num jantar, acho que é Melhor o Dan. gostoso. Não sei. Gente, falando nisso, sabe? Eu lembro de algumas pessoas que tinham ido no castelo, né, lá na Itália, para algumas classes, né? Me contaram, né, que o Gary muitas vezes sentava junto à mesa, sabe, no Uhum, jantar, né? Porque lá tem uma mesona, no restaurante tem várias mesas, tem uma mesona grande, né? Ele sentava junto e conversavam, sabe, de coisas, eram axes também, né? Eu fico uhum. imaginando como é que é isso, sabe, de poder sentar ao lado de alguém que eu admiro muito, Sim. né? Lembra dela no Praticamente É o Lugar? Eu acho que o Dan foi algumas vezes, né, na piscina, né, Cris, dessa foi, vez. sim, E sim. daí a gente viu ele facilitando uma menina gringa lá, ela chorando, e a gente. "Ah!" Aham. Mas o Gary a gente não viu, né, sentar na Hum, mesa lá. Geralmente eles vão mais cedo, né, eu acho, né? Ou eles tomam café é, no quarto, sim, enfim, sim. legal. E você já sentiu um livro te chamando? Tipo, Cris, pode me ler de novo? Sim, toda hora, né, Lu? Toda hora, né? Aí Toda tá um hora. negócio interessante, sabe? Muitas pessoas falam assim, ó, livro Axis você pode abrir em qualquer página e Igual ler a que vai fazer Bíblia, né? sentido, né? Uhum. É, né? Um livro de consulta, sabe? Aham, um oráculo, né? Porém, é, porém, a nossa amiga lá, que também é acadêmica, né? Não sei se ela vai concordar ou não. Eu recomendo também aquele tipo de leitura que você senta com uma caneta amarela na mão e vai riscando, por exemplo, as ferramentas, Sim. sabe? Vai destacando as ferramentas, os processos, vai marcando, transferindo para um caderno, alguma coisa assim, para você realmente utilizar ela na sua vida, naquele dia. E no dia seguinte Uhum. também, né? Sabe, no Sim. sentido de, ok, o livro te facilita, né? Serve sim muito para abrir numa página e ler e Sim. uau, né? Porém,
como seria assim, pegar esse livro como fonte de ferramenta? Ele está te dando várias ferramentas, né? Os processos, cada processo é uma ferramenta, né? Sim, E poder, assim, realmente incorporar isso, sabe? Né? Não é com isso que a certeza. gente faz, por exemplo, com um livro de qualquer outro livro, né? Quando a gente pega e lê, né? Então, eu acho que tem várias coisas que no Access o pessoal acha que é uma prática, né? Do tipo, é escolha, eu só vou escolher na hora. Não, pera um pouquinho, gente. Usa essa ferramenta da escolha, mas você consegue escolher para daqui a 10, 15, 500 anos lá na frente. Escolher agora. Então se Sim, treina. Você vai querer aprender uma língua nova, né? Tá ok, transliteração, maravilha, se entende, você fala em energia, né? Mas sim, como seria se usar muitos post-its e aprender em uma semana aquela língua, né? Tem a parte da suação, da transpiração também, né? sim. E ler o livro também de uma forma que você vai transpirar é realmente do jeito que a gente sabe mesmo de ler, sabe? De marcar, de destacar, pegar aquela sua anotação e aplicar, utilizar, consumir mesmo, né? Hoje em dia tem até aqueles post-it transparentes que eu gosto bastante, né? Que a Sim, gente cola sim. e daí a gente escreve para não ficar riscando o livro, Uhum. né? Eu não gosto muito de riscar, mas eu passo canetinha. Mas escrever parece que meu pai sempre me ensinou, não faz isso com o livro. Então, eu sou meio assim. Mas assim, lógico que você é dona de uma livraria, né? Mas assim, livro online ou livro online? Os dois. Papel Perdão. online. Papel online, perdão. Os dois. Dois. Elô, os dois. Porque você tem a Os praticidade de você já dois. comprar, já está disponível, mas tem o encantamento ainda de pegar e folhear o livro. E, né, eu gosto, particularmente, eu tenho minha Sim, biblioteca aqui. sim, sim. Tem algum livro que você tem só online que você gostaria de ter ele físico? Tipo assim, que você tem só no Hum, Kindle, você fala, nossa, eu ainda não tenho esse título. Tem algum, Cris? deixa eu ver. Acho que não. É Tem todos, né, que gente? Ele é dono da eu livraria. tenho, não só em português, mas eu tenho vários em inglês, né? Uhum. Ah, os da Simone, ela podia publicar em papel, né? Por que não? Sim, o que mais é Né? Eu sei que o possível? Brendel está escrevendo, por que que ele não põe logo no mundo, né? E vocês que estão aqui assistindo, e a senhorita também, Elô, a Uhum. senhorita não, a senhora, né, Elô, por que que a Senhorita. senhora não tem um livro escrito, Então, né? gente, que mais é possível? O Celso já passou por aqui, já, que tem a mesa de criação para ensinar a gente Ah, a então, escrever. Então, o que mais é uhum, possível? sim, né? Muito bom. E não precisa ser, não é aquele livro assim didático, não é nada disso, né? Contando a sua história, né, É, Elô? Uma parte da história, sabe? O quanto isso pode inspirar muitas pessoas, né? sim, com certeza. Uhum. E hoje em dia tem várias coisas que você pode colocar até para vender pela Amazon, né? O PDF. O Celso explicou um pouquinho sobre isso também. Ah lá. A Maria Sim, Cissa falou: já comprei 5 livros do Access pelo Kindle. Isso é muito legal. Dá a sim, possibilidade da gente. São classes, né, Cícera? Que nem eu falei, tem uma pessoa que veio para minha classe já com o livro lá do Sendo Você, parecia que ela já tinha feito a classe de barras. exatamente. Uhum, Então, esse livro aqui, o Seja a Mudança, quando ele foi lançado, ele estava sem ISBN, estava sem nada, né? Aí uhum, na segunda edição, que é a atual, eu pedi para o David deixar mexer. Então a gente mexeu, botou lá o ISBN direitinho, fez toda a uhum. revisão de novo, tal, colocou o número de página que não tinha e lançamos no Kindle e mandamos imprimir a versão nova, né? Então, Tá, gente, não é difícil, sabe? Essa parte operacional, né? E eu acredito que tem muita gente dentro do Access mesmo, ou pode ser fora também, que domina isso, sabe? sim, Então, ter a coragem de falar, não, vou contar uma história aqui, né? O que mais é sim. possível, O que gente? mais é Quem tiver possível? interesse, dá um toque. Inclusive, Uhum, a editora Axis, ela agora tem um departamento que cuida mais dos autores, sabe? Dão uma atenção, tiram uhum, dúvida de como é que faz para editar, como é que faz para pedir a bênção, né, do tio Gary para editar dentro da editora Axis, né? uhum. E tudo mais, impressão, né? Tem Porque várias você histórias pode ter. incríveis, né, Cris? Que é o que Uhum. você falou, de vários facilitadores que viraria filme até, não só livro, né? Sim, com certeza. Nossa.
E a última pergunta é: se um livro fosse uma entidade, qual seria a sua relação? Ai, meu Deus. A gente pode ter Ela é. vários amantes? Pode, né? Pode, pode. Pode ser um poliamor aí, né, entre os Aham. livros, o que mais é possível. É, Cris, um presente realmente receber você aqui, conhecer um pouquinho da Joy of Life, conhecer um pouquinho da sua história. A Cris, gente, é viajante, é uma CF que, assim, você olhou, ela não tá no Brasil. Ela nunca tá. Quando você tá, Cris, tô, né? Pessoa que viaja mesmo, né? Que nem eu falo com a adoro. Má, adora viajar, tem muita história para contar, pode voltar, inclusive, para falar sobre outros assuntos de viagens, talvez. Porque quem Ótimo. viaja tem história, né, Cris? Não é assim? Tem Temos muita história para história. contar. Mas hoje ela Sim, veio falar sobre os livros, que é uma coisa que eu trago muito aqui para vocês, né? Então, assim, a história desse palco realmente é para mostrar, para vocês conhecerem os facilitadores, né? Que acho que é importante também, não ficar só em cima de mim, né? Quem veio através de mim, mas assim, tem muitos facilitadores incríveis que podem receber. E a gente está tendo o palco livre toda segunda-feira aqui, Cris. Então, a gente tem alguns sim. outros convidados para chegar. Na próxima segunda, dia 7/7, a gente vai ter a consultora de Feng Shui, Roberta Ruschel, falando sobre Feng Shui, né? É Uau, um tema, assim, gostoso. Aham. interessante. Depois nós vamos ter também, no dia 21, o Manuel Almeida, de Portugal, falando sobre terapia multidimensional. Uh, Teremos também a Dani falando sobre luto, né? A Dani Carvalho, que é facilitadora do Rio de Janeiro. Então, assim, várias pessoas estão vindo nesse palco e hoje foi a Cris. Então, muitíssimo obrigada, né, por você, né, ter aceito esse convite, mesmo muito obrigada. sem roteiro, né, sem te apresentar o roteiro. E, gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Cris? A gente está encerrando agora a nossa transmissão, mas assim, se de repente tem alguma dúvida também que ficou, mas depois a gente vai colocar lá as informações. Eu vou passar no grupo para vocês o contato da Cris, para quem quiser encomendar o livro físico. Cris, depois, se você puder preparar uma listinha dos livros para o pessoal conhecer, acho que é interessante, daí a gente compartilha no grupo também, se você tiver. Tranquilo. A gente não Uhum. tem muitos livros em português, né? São 30 atualmente, 30. né? Ah, é É, bastante. mas você lê em um ano, né? Então, mas eu passo sim, então, a lista, A, tá? a Ana colocou, eu não sabia que era ela a cria dos livros, kkkk, a Ana Sanches colocou. Eu conhecia no treinamento do CF do médico em 2021. Almoçamos juntas um Sim. dia. Quem que é? Deixa Ana eu ver. Sanches. Ai, Ela sim, tá, claro. ela tá com a Aham, janelinha fechada hoje aqui. aham. Então, assim, gente, é uma maneira de vocês conhecerem. Ah, você. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, Ana, porque senão a gente. Gente, Opa. deixa eu só colocar mais uma observação, né? Quem quiser trabalhar, assim, vendendo os livros, né? Entre em contato, eu dou todas as dicas, porque não é uma Uhum. coisa assim fechada, exclusiva para quem tem licença, não é nada disso. Olha que É aberto legal. para todo mundo que quiser, sabe? A Uhum. compra lá na editora, né? Então eu passo as manhas, como é que eu monto um negócio e tal, né? Porque não é um negócio, é um produto que tem uma margem muito, muito baixa, né? Então tem todo esse jogo, né? E eu Uhum. abro tudo. Então, eu Que super legal, quero Cris. mais gente, né, em todos os cantos do Brasil, espalhando essa beleza que é o livro, né? Sim, com Então, certeza. então entre em contato, tá? Eu Que passo todas as legal. dicas, tá Que bom? legal, Cris. Ana, vê se você consegue abrir o seu microfone, que eu autorizei aqui, mas eu não tenho certeza se tá liberado. Tenta abrir o seu microfone, por favor. Não sei se vai. Aí, deu certo. Consegui? Tá me ouvindo? Sim, sim, Gente, seja eu tô com essa cara bem-vinda. aqui que tá uma luz na minha cara. Ana Sanches, tradutora do Axis, dos Gente, livros. oi! Boa noite. Ai, que legal. Pena que eu peguei na metade, porque eu tava aqui Vai ficar enrolando, mas gravado, vai eu ficar não sabia gravado. que ela era a Cris. Eu não sei se a Cris lembra, mas a gente almoçou Lembro. junto e Sim, conversamos sobre cabala, que pois é. tinha tudo a ver, né? Aham. Que Que legal. legal! Nossa, Ah, muito legal isso que você faz com os livros. Eu amo livro também. Amo Sim. uhum. livro. Já vendi livro também.
Teve uma época da minha Sim, vida que eu adoro trabalhar com livro. É muito legal, olha. Sim, Gratidão por você fazer isso. É uma coisa que o Brasil precisa mesmo, né? E sim. que bom que vocês têm isso aí. Olha, a Não é? disposição de vocês, olha, tão fácil. Como pode melhorar, Sim, né, como pode Ana? melhorar ainda mais? O Ana, você colocou aqui pra gente aqui no chat, né? E você sempre comenta sobre isso, né? Vocês querem a tradução de algum livro? Mandem o e-mail para o Axis Peçam, pedindo, né? Porque às vezes peçam, entram poucas pessoas pedindo, ele já fala, não, tem uma demanda, e daí o livro vai para tradução, e aí. peçam. E como vocês devem perceber, as coisas no Access não são como normalmente nessa realidade. É assim, que Uhum, teve pedido de 10 pessoas, só se tiver pedido de 20 pessoas que a gente uhum. vai traduzir, não. A decisão é feita energeticamente, tá? Então, pode ser que uma pessoa cause a Abre. tradução de um livro, é, Bom, como é eu puxado. ficamos causei a curiosas dos para o Choice, implantes, né? Foi entendeu? dos implantes, né, Ana? Verdade. Então, eles percebem, daqui a pouco vai estar aí na sua loja, Cris, Sim, esses maravilhoso. poderosos implantes intensos, vamos colocar assim, Uhum. poderosos, não que nós somos A Ana poderosos, falou né? Mas assim eles são que os livros intensos. são tão loucos que, tipo assim, eles vêm para ela para tradução fazendo parte de alguma situação na vida dela, sabe? Olha, eles Não me é? facilitam o tempo. Hoje mesmo eu estava conversando com a Camila, que é minha parceira em crime nessas coisas de tradução, né? Uhum. E ela já mandou de volta para mim os implantes, e agora é a Toma minha que o segunda implante é seu. etapa de implante. E vamos ver. Então, em breve, ele deve estar saindo em português, gente. Esse livro não é aquele livro que você vai dizer assim: ah, legal, lê esse livro, cara. Ele Não. vai te incomodar, ele vai te cutucar, mas Uhum. sabe, você de repente vai olhar para coisas que não tinha olhado antes, né? Então, ele é um Sim. livro cutucador, viu? É um livro É aquele cutucador, ele me que eu facilitou perguntei para a Cris, muito, tem ele algum que te fritou muito. incomoda, né? Tem algum livro que te incomoda? Pode ser que seja o livro dos Exatamente, implantes, né, Cris? exatamente, Esse livro é muito legal. é. Ele é um livro, eu diria que para mim cai no hall de livro texto, sabe? Sabe aquele livro que você vai lá e lê e faz, entre aspas, estuda várias vezes, né? Uhum. Tanto É, que eu fiz muitas vezes, esse é um. muitos workshops de implantes, né? Uhum. E ele tem as chamadas, né? Que originaram o livro, né? As Sim. chamadas são fantásticas. Tem São ferramenta lá que ainda não tem no fundamento, porque no fundamento vem muito pouquinho, né? muito É uma pouquinho. pinceladinha, né? Então, gente, é quase que meio que obrigatório, né? Sim. Fez fundamento? Vai. Esse livro e o de É, das 10 chaves, gente. Não é. tem erro. Esse livro é um fundamento ao quadrado, viu? Uhum, Ele é intenso, ele é uhum. Uhum. intenso, mas muda a coisa. Sim. E Como que claro tá que o título em inglês? Tá. Como que é Beyond. mesmo? É Beyond, sabe né? que eu não discuti isso com a Camila ainda, mas eu acho que a gente vai colocar no plural mesmo, né? Vivendo além das distrações. Uhum. Uhum. Eu acho A legal. ideia está de colocar no plural, porque são distrações, né? Então, são São. várias. São São os vários. implantes todos. Sim. Muito bom, Ana. Muito Muito bom, muito obrigada. bom. E obrigada, Cris, pela Gratidão. participação. Seja muito bem-vinda Exato. aqui no nosso palco, quando você quiser voltar também. Obrigada, Obrigada, Elô. O Ana. E o que mais é Obrigada a possível para você. nós? que mais é Deixa eu só. possível? Que Você mais é gostaria de dar um último recado para o pessoal? Alguma coisa? Gente, não leiam livro. Tá na moda, assim, ouvir audiobook, né? Sim. Mas é só uma piada, assim. Tenham livro, porque é assim, ó. Não é porque é online ou áudio ou físico. A diferença não tá aí, né? Quando você pega um livro, mesmo que tenha um outro livro com o mesmo título, em papel, igualzinho, aquele livro seu, é diferente. É.
Eu Tem a tenho entidade, ciúmes, o eu título do odeio que livro, né? alguém Mas, pede emprestado meu livro, porque eu tenho morro de medo da pessoa não devolver, principalmente se é livro do Axis. Não gente, peçam Elô, emprestado meus livros. eu comprei um negocinho que acho que você vai gostar também. Sabe o que Cara, que é isso? o quê? Isso. É aquele negócio que você marca o livro Ah, com que o seu nome, legal. né? Uau! Gente, Nossa, Cris, que moderno. eu já perdi tanto livro no sentido de o pessoal vem, olha, né? Eu deixava em casa a livraria, de Uhum. repente, cadê o meu livro? Caramba, a pessoa Sumiu. levou, né? Então, agora eu tô marcando, né? Fazendo em relevo os Sim, meus. sim. Então, o que eu queria falar é que tenha um livro, mesmo que você adore áudio, eu adoro áudio. A maioria eu Uhum. ouço em áudio, né? Você pode ter o Kindle, sim, com certeza, porque você consegue viajar com 20 livros embaixo do braço, né? Sim. Mas tenha um livro seu, é que nem, sei lá, é mais que o pet. Um pet, assim, você tem vários cachorros da mesma raça, né? Mas aquele É. cachorrinho é seu, né? É o seu companheiro, é a Sim, eu sua tenho família, ciúmes dos né? meus livros. Ficam Sim. lá na minha biblioteca e Então, ficam. E não peçam emprestado, comprem os seus. compra os seus, sim. Compram os seus. Ó, a Madá Aham. perguntou assim, ó, Axis fará algum livro mais específico sobre corpos, o propósito de cada processo corporal? Tem os sussurros, né, que é bem legal também, É, assim, não é que vai ter livro, sempre tem manual da classe de corpo, de né? referência, né? É, então, se você já fez uma classe de corpo, você pode comprar um A manual Madá de tem, ela é referência. facilitadora de processos corporais. Então, né? Agora, a explicação de cada processo, a gente sabe que não existe uma explicação lógica, racional, ela é totalmente energética, né? Uhum. Uhum. E como a Elo falou, os sussurros é um tipo um manual do corpo, Nossa. né? Sim. Mas quem Eu- quer mesmo assim explorar mais o corpo, tem um livro que eu recomendo. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, é verdade. Tem até processos corporais aí, conversando com os Conversando com os animais. animais. Uhum. Qual que é o animal mais íntimo seu? Seu corpo, né? Uhum. Então é esse aqui. Boa diversão, É, gente. sim. Inclusive, tem pessoas que nunca fizeram classe de processo corporal, mas que leram esse livro e que aprenderam a fazer o MTVSS, né, e Uhum. comentam. Então, assim, por isso que eu falo, né, são presentes, gente. São presentes Sim, sim. gigantes, assim, os livros. Já tenho esse livro. Então, esse Uhum. daí também. E os Sussurros do Corpo, né, que foi recentemente Isso. traduzido, que a gente fez no clube, né, Cris? Uhum. Ai, E não tenho ele convidar aqui. vocês também para amanhã a gente começa o 30 por 30, né, Cris? 30 Ah, por 30 do mesmo. É amanhã, né? amanhã. Eu confundi, eu falei para vocês que era hoje, mas não é, amanhã. Amanhã. Durante 30 dias nós vamos fazer um mantra, cada dia um CF, trazendo uma consciência, trazendo as repetições do mantra. Geralmente está sendo às 20 ou às 19, né, Cris? Dependendo Sim, da depende do tabela lá. dia. E eu vou estar participando, você também, né, Cris? Você tá lá. Sim, tô lá, sim. Eu O tô no primeiro final do dia a mês. gente faz todo mundo junto, né? Uhum. Maravilha. Sim, tá todo mundo. Eu coloquei o link para vocês também no Telegram e no WhatsApp. E o que mais é possível? Muito obrigada, Cris, pela participação. Obrigada. Amei recebê-la. E o que mais é Amei. possível? Gratidão por trazer Gratidão. esse assunto, né? Tão legal. Uhum. Obrigada. Amei Obrigada. nosso papo. Obrigada.